ministros do STF enterram a CPMI do INSS. Pois é, quem deve teme, né? Não tem como negar isso. A comissão encerrará os trabalhos do sábado após o STF rejeitar a decisão de André Mendonça. Então eles votaram para enterrar, e quem foram as pessoas que votaram nessa CPMI, né? Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cássio Nunes, Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Prevaleceu então o entendimento de que não cabe o Supremo interferir em assunto interno do Congresso e que prorrogar ou não a comissão é decisão do próprio parlamento. Pois é, eles entenderam também que não há direito à prorrogação automática do prazo das comissões. Na última segunda-feira, dia 23, André Mendonça determinou que a CPMI fosse prorrogada em até 48 horas pelo presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. E aí a gente tem agora essa situação, né? Como a CPMI não será prorrogada, a comissão encerra os trabalhos neste sábado agora, dia 28. É aquela coisa, né? Inclusive, essa é a nossa enquete de hoje. Até pedir para as pessoas aqui participarem. O STF enterra a CPMI do INSS. Você acha essa decisão porque eles estão devendo? E aqui tem as opções para vocês interagirem e votarem com a gente. Enfim, Douglas, qual que é a sua análise em relação a isso? Já era previsto, na verdade, que isso aconteceria, até porque o STF está bem envolvido em todo esse escândalo também do INSS, né? Não só ele, mas a gente sabe que o filho do presidente também, e a gente já vai trazer outras pautas que tragam o nome dele também dentro de todo esse esquema. Mas o que mais me deu nojo e repulsa de todo esse discurso foi justamente a fala de Gilmar Mendes, quando ele fala que um juiz ele deve ser recatado, ele deve ser contido, que por isso deve se respeitar a vontade do Congresso Nacional, que não pode, de maneira nenhuma, um assunto interno do Congresso ter uma interferência do Poder Judiciário. Ora, quantas vezes o Supremo Tribunal Federal interferiu indevidamente no Congresso Nacional? Inúmeras vezes. O próprio Supremo Tribunal Federal, por intermédio de Luiz Roberto Barroso, já veio a público dizer que o STF é um órgão político. E se é um órgão político, onde o STF vai fazer política? Dentro do Poder Judiciário? Não. Vai fazer política dentro do Congresso Nacional. Quando Luiz Roberto Barroso interferiu diretamente, mandando ser instalada a CPI ou a CPMI da Covid durante o governo Jair Bolsonaro, quando o Alexandre de Moraes interviu inúmeras vezes em projetos de leis que foram aprovados dentro do Congresso Nacional ou estavam simplesmente tramitando no Congresso Nacional, ou seja, me parece que o STF ele não interfere diretamente no poder legislativo quando não é a direita que está sendo prejudicada, quando não é o bolsonarismo que está sendo prejudicado. Porque quando é para prejudicar o bolsonarismo ou a direita, aí vale a pena você fazer uma interferência no poder legislativo, ou quando é para salvar o Lula, quando é para salvar o Lulinha, porque, bem digamos que apenas a CPMI do INSS tinha força suficiente para você avançar sobre as investigações envolvendo o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, aquele mesmo, acusado de receber uma mesada do careca do INSS e fugir para a Europa. Nós tivemos a quebra do sigilo bancário sendo feita pela CPMI do INSS, e essa quebra do sigilo bancário foi derrubada pelo Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Flávio Dino que teve a cara de pau de votar dizendo que não pode um assunto interno do Congresso Nacional ter interferência do STF. Não demorou sequer 2 semanas para ter uma interferência no STF, porque nós tivemos essa interferência quando o Flávio Dino foi salvar o filho do Lula. Ou seja, quando é interessante para o STF salvar o sistema, proteger o sistema, aí eles não fazem uma interferência. Mas quando é para você fazer com que o bolsonarismo ou a direita sejam atacados, ou que o próprio Brasil, aqui não falando sobre espectros políticos, mas que o sistema seja protegido, aí não, pessoal. Nós temos que salvaguardar aqui a autonomia do Poder Legislativo. É uma hipocrisia, uma lambança, uma coisa tão nojenta que o Supremo Tribunal Federal se tornou hoje. Não me surpreende que todas as pesquisas que são levantadas agora por esses institutos mostram que o Supremo Tribunal Federal tem caído na desgraça do povo. O povo tem mostrado a sua rejeição ao Supremo Tribunal Federal.
Em todos os institutos de pesquisa que levantam se as pessoas confiam no STF, as pessoas estão dizendo um imenso não. E os ministros não estão entendendo, falam, mas como pode as pessoas estarem com esse tipo de pensamento do STF? Basta olhar essas decisões que são feitas por intermédio desses ministros. E eles mudam o entendimento em menos de 2 semanas apenas para poder salvar o sistema. Então, esse STF, quando a gente leva em comparação, por exemplo, a rejeição do Lula, que está em 60%, mais de 60%, essa rejeição está sendo absorvida pelo STF. Porque o Supremo Tribunal Federal e o PT, hoje, eles são uma coisa só. E a população, ela tende a mostrar sua rejeição, não apenas nas redes sociais, mas também no seu dia a dia, quando esses institutos de pesquisa apontam que o STF não tem representado em nada a população brasileira. E quando o STF vem para poder salvar e proteger o sistema, protegendo corruptos, isso só confirma aquilo que os institutos de pesquisa estão levantando. Laísa. Não, e a gente tem até uma imagem interessante para compartilhar aqui com os nossos artistas e com vocês que estão nos acompanhando, porque olha só, gente, olha isso. Todos eles estão, né, ali fazendo L, estão comemorando. E aí depois não tem como, né, dizer que o Lula não está envolvido com toda essa corja aí, né, em relação ao STF. Gente, isso realmente é um absurdo, é de embrulhar o nosso estômago, de fato mesmo. É triste ver ao ponto que a gente chegou, né? Agora, Maurício, também queria ouvir de você essa decisão, né, em relação aos ministros do STF que enterraram aí essa CPMI do INSS, porque a gente já sabia que isso poderia acontecer, né, infelizmente, porque essa democracia, entre aspas, né, de a votação vence os mais, né, quem vota mais. Só que numa situação como essa, a gente entende que é um trabalho sério, é um trabalho de investigação, que infelizmente está sendo mais uma vez jogado para debaixo do tapete. Engraçado você colocar essa foto, Laís. Quase agora eu fiz uma postagem sobre ela, né? Coloquei ela de fundo e falei, né, para as pessoas, guardem esses rostinhos aqui, ó. Esse pessoal da sigla do PT aí que estão comemorando o fim, né, da investigação sobre o roubo de velhinhos, né? Sobre o assalto de pessoas em vulnerabilidade, pessoas deficientes, pessoas analfabetas que não sabem escrever o nome. E esses vagabundos falsificaram assinaturas para roubar o dinheiro deles. Pessoas que não sabem nem onde moram direito, acho que se perguntar o nome da rua, não sabem falar. Então, esse pessoalzinho aí que estava comemorando e fazendo L, eles são coniventes com a corrupção e com a ladruagem que tem nesse país. Afinal de contas, né, eles são do Partido dos Trabalhadores que ninguém trabalha, né? Só roubam para ascender na vida. Mas, enfim, a decisão, como o Douglas comentou, eu quase chorei, tá? Com a fala do Gilmar Mendes, eu achei que ele ia dar uma chorada também, né? E aí ele cita, engraçado que ele cita, ele e o Moraes, né? Eles citam que é muito perigoso a gente estender essa CPI, ele cita os vazamentos do caso do Vorcaro, né? Esses caras não estão nem aí para a população, para os aposentados que foram roubados. Eles estão ligando porque o nome de ministros do STF está sendo cada vez mais envolvidos e esses vazamentos poderiam aparecer mais nomes, né? Digamos assim, né? Então, assim, eles não estão preocupados com a população. Você acha que eles estão preocupados em não, porque o Congresso a gente não pode interferir? Eles estão interferindo já faz anos que eles estão interferindo no Congresso. Pô, o Congresso vota lá, ganha do governo, o governo judicializa, o STF derruba a decisão do Congresso e eles vêm falar que não pode interferir. Pelo amor de Deus, só um otário mesmo para acreditar nesse papinho do STF. Só um otário. Então, assim, eles falaram tudo isso e o mais engraçado é que ele cita o perigo, né, de se prorrogar essa CPI ali por 7 meses, né? Engraçado que o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, ele já está prorrogado, né? Ali já faz 7 anos e não tem perigo nenhum. Não tem perigo. Tá todo mundo envolvido lá. Eu não sei nem se meu nome tá lá, se o nome do Thiago, se o nome do Douglas, às vezes tá e a gente nem sabe, né? É o inquérito que eles usam para atacar e acuar, né? Investigar jornalistas, influenciadores, parlamentares,
né? Veículos de informação. É esse inquérito do fim do mundo aí que já duram 7 anos e não, o inquérito do Moraes e do Toffoli, esse não tem problema, prorrogar e ficar lá ad eterno. Esse não tem problema. Agora, uma CPMI para investigar assalto a velhinhos, aposentados, isso é perigoso demais, demais, né? E aí foi só surgir o nome do Vorcaro aí que o pessoal começou a se mexer, né? Porque até então o governo estava trabalhando para interromper as investigações, para obstruir, né? Não aprovar os requerimentos de convocação. O governo estava trabalhando bem, até que o governo começa a perder e os nomes do STF começa a apareceu o nome do Vorcaro, né? E por que o nome do Vorcaro foi inserido na CPMI do INSS? Por causa do Cred Sexta, né? Aquele escândalo lá que o envolvido é o PT da Bahia, que já tinha falado pro Lula, se esse Vorcaro delatar aí, vai dar ruim aqui pro PT da Bahia, hein? Então, se a gente perceber, pessoal, tá tudo muito ligado. É uma coisa ligada à outra. E aí também tem a questão de supostamente, tá? Que supostamente o Davi Alcolumbre também tá envolvido lá, um ex-assessor dele. Então tá tudo isso muito envolvido. Que é um presidente totalmente negligente, que não tá nem aí pro povo brasileiro, que ele representa isso aqui da população, com o tanto de votos que ele teve lá no estado dele, ele representa isso aqui, e é o presidente de todo o Congresso Nacional, então o cara se omite diante de uma decisão tão importante como essa, então tem tudo isso, e aí a gente para pensar, eles participam de jantares juntos, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, ministros do STF, eles fazem tantos jantares juntos, então eu pensei que por conta da opinião pública, eles poderiam até ali simular um empate e continuar, né, a CPMI, mas não, eles dobraram a aposta, deram a cara a tapa e falaram para todo o Brasil, nós somos contra investigar quem roubou o INSS, quem roubou esses aposentados. Isso é um absurdo e tem que ser exposto, tá? Nós que somos influenciadores, temos redes sociais, temos que falar disso o tempo todo, porque a gente tem que expor essa corja do judiciário aí. Com você, Laís. Com certeza, Marício. Vou até trazer também, eu quero ouvir a conclusão aqui dessa pauta também com o Thiago, qual que é a visão dele, mas os nossos exatistas estão aqui também inconformados no chat, viu? O Gilson Félix trouxe aqui, quem são esses caras? Ele até usou um outro termo aqui que eu não vou falar por conta da plataforma, né? A gente tem que tomar cuidado. Quem são esses caras para interromper a CPMI? Lixos de toga. Né? É bem pesado, mas é essa revolta que todo mundo sente mesmo em relação a isso. A Joana Oliveira também disse, porque eles não querem que descubra mais sobre eles. Fato. E a Antônia também falou assim, não esquecemos que a CPI da Covid também foi prorrogada. Gente, não adianta. É injustiça atrás de injustiça, né, Thiago? Então, a cada dia que passa, a justiça brasileira, se é que pode chamar dessa forma, ela fica sem força, né? Sem segurança. Insegurança jurídica, esse é o termo. Eu assisti ao plenário de ontem, foi muito difícil fazer isso, foi muito difícil. Porque eu tenho um problema muito grande com a hipocrisia, sabe? Absurdo como hipócrita esses ministros são. Eles mentem descaradamente e usam a lei sobre a interpretação deles para defender a mentira deles. Você está vendo o Gilmar Mendes falar sobre encerrar os inquéritos, não usou o termo, eu vou usar, do fim do mundo. E o do Moraes, Gilmar Mendes. Você está vendo o Dino dizendo que não pode manter inquérito dessa forma. E o do Moraes, Dino, chega a dar uma coçadinha na cabeça. Assim. Nossa, é absurdo, absurdo. O brasileiro hoje não tem segurança nenhuma, porque você pensa o seguinte, vamos lá. A partir desse relatório da CPMI que foi enterrada, para mim foi o melhor termo, parabéns aí para a nossa equipe de bastidores. Ministros do STF enterram eles mesmos. São coveiros da justiça. Eles enterram a justiça todos os dias no Brasil. Esse relatório está sendo votado, ele vai ser concluído em vários indícios, várias provas, inclusive tem pessoas presas. O STF, na pessoa de alguns ministros,
viveu concedendo habeas corpus para pessoas que deveriam ser investigadas. Eles interferiram diretamente nessa CPMI desde quando ela começou. Lembrem-se que o Alcolumbre, ele nem queria que começasse a CPMI. Nem queria que começasse. E a bancada do governo que foi para lá para aumentar a blindagem, hoje, por exemplo, eu não vou falar a palavra toda, mas o Lindenberg chamou o Alfredo, enquanto ele terminava o relatório e narrava o relatório, de estuprar isso. Isso mesmo. O líder do PT no Senado, no governo, lá na Câmara, chamou o relator de estuprar isso. Exatamente. E no final, ficaram felizes fazendo L, porque não vai acontecer mais investigação. Você, exatista, você que gosta do trabalho independente do jornalismo, você precisa de uma vez por todas se ativar para não só proteger você, mas como o restante de pessoas vulneráveis, foi o termo que o André Mendonça usou ontem. E o Dino, quando começa a falar, ele já fala o seguinte, não é esse o assunto que estamos lidando. Qual assunto? Investigação relacionada a roubo dos velhinhos vulneráveis. Ele desconsidera diretamente o assunto mais importante, junto com o do Banco Master, que a justiça deveria fazer valer. Só que não. Os seus brothers, seus parceiros, seus pares estão envolvidos. Se essa CPMI ela continua por mais 30 dias, que era a pedida, era quase que impossível, diante de tudo que se apresentou, não aparecer mais peixe grande do que já apareceu. Ministros, parlamentares, presidentes, seria quase impossível. Então eles venceram isso aí. Só que popularmente, no meio do povo, eles perderam mais uma vez. A justiça continua sem força. Nessa hora, Laísa, Douglas, Maurício, que ainda está aqui, eu acredito, e a nossa querida audiência. Sabe o que eu penso? Sabe o Chile, Douglas? O Chile, que meteu mão nos ministros lá, prendeu. Temos que fazer uma parada desse tipo, cara. Não tem justiça, não tem segurança no Brasil. Empresário de fora e interno não vai investir num país desse. Não vai investir. E dias anterior a essa votação, essa aberração de votação, o Dino estava levantando bandeira, dizendo ele que estava fazendo economia para o Brasil, enquanto ele coloca a justiça do Brasil no ralo. Eu quero saber qual é o empresário sério que vai investir no Brasil com a justiça dessa forma. Não vai ter. Ele pode falar de economia, Douglas Maurício, ele pode falar de economia, que ele está economizando. Ele pode falar que um jornalista independente no Piauí está perseguindo ele, enquanto ele usa o carro público para fins pessoais. Ele pode aumentar o salário dele, ele pode bater teto junto com os ministros, ele pode interferir em todas as instâncias. As outras não podem. Não podem. Mas a população está desperta, a população está observando isso pesa muito contra o governo, só que isso bate menos do que descobrir a verdade, que são pessoas do nível deles, de relevância deles, envolvido em mais casos de corrupção no Brasil. O brasileiro tem que ficar esperto. Não dá para eles continuarem lá mais. E eu falo o que geralmente eu tenho dito na minha rede social. 2026 é a eleição das nossas vidas. Precisamos de uma bancada forte para retirar ministro. Eu imagino e não vejo a hora, 2027, as primeiras pautas. Impeachment e prisão desses ministros corruptos. Seria realmente um sonho para nós, né, Thiago?